problemas e outros. Vou falar em 1.5x. Crianças de 4 a 10, aqui não é o seu lugar. Pode sair de novo, encontra essa galera que está com vocês e se manda. Vaza. Se der trabalho, vamos chamar o Gladson. Ele tem um método muito bom. Então, rapidamente, os jovens analfabetinhos, sai aí sem fazer barulho, vai? Abre aí 1 Coríntios 4. Você vai anotar, mas eu vou ler aqui só alguns textos, tá bom? 1 Coríntios 4, versículo 9. Eu vou ler alguns textos, mas você anota para meditar depois, que hoje eu vou falar em 1.5x. Quem sabe a gente pode conversar mais sobre esse assunto. A gente vai falar um pouco sobre visão, mas nós vamos falar algumas coisas que podem atrapalhar a visão. Primeiramente, 1 Coríntios 4, 9, fala assim: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Então, primeiro presta atenção. Ver tudo que fala sobre a vida e a rotina de um apóstolo e as coisas que eles passam. Presta atenção em tudo que eles vão relatar aqui nesse texto. Então, primeiro, condenados à morte. Por que nos tornamos espetáculo para o mundo? Outra coisa, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Jesus. Não por causa do Corinthians, cadê o nome? Por causa de Jesus. E vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados, nós somos desprezados. O Paulo está falando para a igreja em Corinto. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Alguém sabe o que é escória? Sabe, né? Depois você explica para o pessoal então. E, finalmente, 16. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Então, dentro da visão, coisas que podem atrapalhar a gente, podem nos fazer errar o caminho, se perder na visão, são informações ou religiões ou situações quando a gente volta a querer governar a nossa própria vida. A gente entrega a nossa vida para o Senhor governar. Aí aos poucos a gente vai tomando ela de volta. A gente entrega tudo que tem, renuncia a tudo que tem, mas a gente não tem quase nada. Aí a gente começa a ter e a gente esquece que precisava continuar renunciando. Isso vai nos levar a problemas, porque a gente vai embaçando a visão. E uma das coisas que a gente pode se perder é quando a gente acha que o Senhor chamou algumas pessoas em especial para se dedicarem de uma forma mais intensa ao reino, ao evangelho, ao serviço, à dedicação e relacionamento com o Senhor. Esse é um dos enganos que mais pega, quando a gente acha que o Senhor chamou alguns. Aí Paulo estava ensinando a igreja em Corinto que ela não estava entendendo direito. Então ele começou a falar tudo o que eles
Ele falou, tem que ser a mesma coisa com todo mundo. Esse é o padrão para o discípulo, não é o padrão para o apóstolo. Então, uma das coisas importantíssimas é trabalhar, é a coisa mais normal do mundo. E sermos espetáculo me faz lembrar de uma coisa que eu acredito particularmente que vai acontecer nesses últimos dias, né? No Mateus 24, Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E 2 João, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Essa galera aí, falsos cristos e falsos profetas. Este é o enganador do anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Então, talvez muitos de nós podemos correr o risco de ser enganados e não conseguirmos completar a carreira se a gente não ficar atento, se perdermos a atenção naquilo que Deus espera do nosso caminho, do nosso viver, do nosso estilo de vida, que tem que ser igual desses aqui que o apóstolo falou. Isso tem que ser a vida normal de um discípulo, não do apóstolo, de um discípulo. Tudo que nós lemos, vocês vão meditar, como o Beto pediu. Então, isso é uma das armadilhas que Satanás vai fazer. O anticristo vai produzir, levar a gente a não conseguir discernir o que está acontecendo nesses últimos dias. Não precisamos necessariamente de coisas sobrenaturais, de um discernimento sobrenatural. Tem coisas que a gente precisa perceber na esfera natural que está acontecendo. Nos vezes a gente está vivendo uma geração onde as coisas estão cada vez mais superficiais. Nós não nos aprofundamos em mais nada, né? Quando a gente recebe um WhatsApp de 2 parágrafos, a gente só lê a primeira frase. Imagine ler livro. Então nós estamos ficando cada vez como sociedade e muitas vezes como igreja bem superficiais. Tem muita informação, mas pouca profundidade. A gente fala sobre qualquer assunto, mas a gente não domina nenhum deles. Então a gente é capaz de fingir que é especialista em vários assuntos, futebol, política, medicina, mas na verdade a gente não tem conhecimento profundo sobre essas coisas. Só que isso também pode acontecer nas coisas do Senhor. A gente saber muita coisa porque a gente ouve, porque a gente vê, mas a gente não tem nenhuma profundidade naquilo que a gente lê, naquilo que a gente vive. Isso pode acontecer e vai acontecer nos nossos dias. Sabe o que mais vai acontecer nos últimos dias? 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1, versículo 4 e versículo 5. Eu vou ler aqui, mas se anota de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Fala sobre os últimos dias, o que vai acontecer com os homens, uma porção de coisa. No 4 diz assim: trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção, a realidade em si, que o Marcelo falou. Fique longe de gente assim. Então, o que o Senhor espera de nós? Muita atenção em todos esses dias e na orientação, no caminho, no alvo, no propósito, na visão. Muita atenção. E o que tem sido construído ao nosso redor? Muita distração. Muito espetáculo.
muito entretenimento. Como isso vai acabar por nos atingir se a gente não prestar atenção. Gênesis 3,19 fala uma coisa, eu sei que muitos estão evitando isso aí, mas na época era legal. Do suor do teu rosto comerás o pão. Na época era legal porque o pão naquela época era bom, hoje é melhor evitar o pão. Mas eu queria falar do suor do teu rosto. Mas não vou brincar com esse suor, tá? Deixa eu falar. O suor do teu rosto. Então, depois que o Adão e a Eva tiveram lá um problema de perder a visão e dar ouvidos a que o inimigo plantou ali, eles então tiveram que padecer muitas coisas. Uma delas era trabalhar. E qual é o grande caminho que o anticristo, que os últimos dias vão trazer? Que nós merecemos uma vida fácil, nós merecemos várias férias, nós queremos ter liberdade para adquirir, para ter, para possuir, nós queremos uma qualidade de vida nesta terra material, de entretenimento, de descanso. Nós queremos sentar na poltrona, ficar ali tranquilo, a gente merece. Isso está errado, isso não é da Bíblia. O homem e a mulher devem viver do suor do seu trabalho. Essa é a vida que nós vemos que os apóstolos estavam tendo ali. Não é para a gente se envolver com o nosso trabalho secular, para que a gente trabalhe bastante para ter muito dinheiro. É para a gente entender que está sendo criada uma cultura que fala de recompensa para você, porque você merece. E a cultura do reino, a recompensa não é porque você merece, é porque você se entregou ao Senhor e está trabalhando para alegrar o coração dele. Ele, com a bondade dele, te recompensa. Então não é fruto da sua dedicação às coisas. E o descanso, ele está surgindo como se fosse agora uma obrigação onde todos nós precisamos desfrutar. Então certamente nós nos cansamos, nós trabalhamos, temos muitas preocupações nos dias atuais, e o descanso é normal. Nós temos entretenimentos diversos, televisão, redes sociais e tantas outras coisas, passear, ir para a cachoeira e fazer muita coisa. Isso é bom, não estamos dizendo que não é bom, afinal o próprio Deus descansou. Só que o descanso não é para ficar à toa. O descanso não é algo como uma necessidade. O descanso, ela não é um estilo de vida. E essa exagerada dedicação, há muitas vezes eu preciso assistir tantos filmes essa semana porque eu estou realmente muito cansado, minha cabeça está explodindo, então eu substituo uma coisa que é boa e importante, como descanso, por uma necessidade de ter uma recompensa. E aí eu começo a me viciar, eu começo a usar exageradamente todas essas coisas que é para usar de vez em quando, de uma forma intensa. Isso vai embaçar a visão. Isso vai ser uma distração. O Marcelo colocou lá, que é um dos problemas quando a gente perde a visão, a gente se distrai. E a distração hoje é a coisa que mais gera dinheiro no planeta. Sabe quantas fotos e vídeos já tem que as pessoas compartilham? Mais de 1 trilhão por ano. 1 trilhão. Porque vai a vaidade, vai o desejo de relaxar, vai a imagem, vai uma
você quer curtir uma porção de coisa e você começa a ficar com a sua mente um pouquinho perturbada de tantas situações que você se submete. Aí daqui a pouco, não tem problema, a gente vai passar ainda bem que a gente fez esse tempo, senão o pessoal ia passar o carnaval maratonando. Faz isso não. Então, as coisas para o nosso descanso, elas, olha só como um homem no Velho Testamento descansava. Ele trabalhava 6 dias, no 7º ele descansava. Sabe o que ele fazia? Se dedicava mais integralmente à sua família, porque ele tinha pouco tempo. Como era descanso? Trabalhando em casa, cuidando, tendo tempo de qualidade com a família. Até pouco tempo atrás isso era uma realidade, mas hoje nós precisamos, nós temos direito, e isso está na agenda do anticristo, na agenda de uns partidos coloridos, principalmente para atacar os homens machos, para que as mulheres se tornem cada vez mais batalhadoras e bem-sucedidas, empoderadas, fortes, chefes de família, e o cara fique perdido e tímido, depressivo, triste, e as famílias não vão durar muito. Então o Senhor planejou que a gente vivesse como a gente viu aqui esses apóstolos, e muitas vezes tem coisas surgindo que a gente está achando que nós temos o direito. Nós merecemos esse descanso, nós merecemos esse entretenimento, e a gente perde tempo demais, porque aquilo agora é o nosso estilo de vida. Você, de repente, precisa dar uma monitorada. Talvez alguns não consigam se controlar e fica horas no entretenimento, horas. O que você faz? Pede ajuda, filho. Tem coisa que a gente não dá conta. Sabe como é que eles fazem uma novela? Eles pegam sociólogos, psicólogos, psiquiatras, pessoas que fazem análise comportamental de uma determinada sociedade. Pegam os autores e aí começam a construir uma novela que faça, que tenha polêmicas, que tenha coisas chocantes e coisas que você fica querendo ver o que vai acontecer no outro dia. Seriado tem um pouco disso. Seriado, o pessoal fala seriado, mas a maioria é novela. Então é a mesma coisa. Eles têm uma equipe gigantesca, milionária, para chamar a sua atenção e você ficar desejando grudar naquilo. Nas redes sociais é a mesma coisa. Eles têm uma equipe gigantesca, milionária de profissionais, dos mais competentes, para fazer você ficar conectado o mais tempo possível. O pessoal diz, a rede social, ela influencia. Não, ela nem influencia não. Ela joga só polêmica, para você ficar na polêmica. Ela joga desgraça, ela joga tragédia, ela joga bobagem. São as coisas mais assistidas, são tragédias e bobagens. Faz um canal sério, tem 1000 pessoas assistindo. Faz um cara rodando, tem 10 milhões de pessoas assistindo. Olha tanto de distração. O que a rede quer? Ela quer só que você fique lá, conectado a ela. A televisão, você fique conectado. A Netflix, você fique conectado. Eles ganham dinheiro com a sua atenção. Tem uma música do pessoal mais naftalina que fala assim: como Zaqueu, quero subir e chamar a tua atenção. Eu gosto muito, quando eu era um pouquinho mais novo, essa música. Mas sabe que na verdade é o Senhor que quer a nossa atenção. Ele não tem problema de te dar atenção. Não precisa chamar a atenção dele. Os olhos deles estão sobre você o tempo todo. Mas muitas vezes os nossos olhos não estão nele o tempo todo. Ele quer chamar a nossa atenção, mas a gente está cheio de distração.
o Senhor planejou lá em Efésios uma armadura para o discípulo: capacete, couraça, espada. Aquilo é um homem pronto para viver nessa vida. Nós fomos chamados para ser espetáculo, para ser aliens, pessoas esquisitas nesse mundo, loucos. Mas a gente está muito agente secreto. As pessoas não sabem quem nós somos, porque a gente tem hábitos muito parecidos com as pessoas do mundo. Não precisamos necessariamente, talvez alguns precisem, cortar tudo, mas você precisa saber que muitas vezes a gente está andando no limite do reino. Imagina, me acompanha aqui nessa viagem, que essa mesa é a mesa que o Senhor preparou para a gente sentar, relacionar com Ele. Nós estamos aqui nesse palco e é o reino de Deus. E essa mesa é um lugar que a gente vai sentar, se alimentar, desfrutar da presença de Deus. Mas a maior parte do tempo, talvez a gente passe andando aqui, nessas linhas vermelhas que vocês não estão vendo, bem pertinho. E aqui é o mundo. A mesa está ali, a gente está olhando para o mundo. A gente está no reino. Um dia a gente se distrai, a gente perde a visão, a gente cai. Então, nós, cada um, precisamos entender para que fomos chamados. O Senhor colocou uma armadura, e à medida que a gente se envolve com tantas distrações, sabe quem se torna? Uma massa de modelar. E sabe quem nos modela? As coisas que entram, o seriado, as novelas, as coisas, não, o esporte, não, agora o esporte, tudo isso é lícito, mas a gente não pode ter isso como estilo de vida. Essas coisas não podem atrapalhar, embaçar a nossa visão, porque o Senhor chamou a gente para trabalhar, ser pessoas empenhadas, não para ter algum tipo de responsabilidade, mas para ter carga pelas coisas do Senhor, carga pelas pessoas, carga por edificar quando estiver junto. Porque é bom brincar, jogar, fazer um cafezinho, vamos tomar uma água juntos. É bom, é ótimo. Além disso, está acontecendo mais alguma coisa? Senão, isso não está valendo. Isso é um estilo de vida igualzinho do mundo. Não vai prosperar, porque as coisas vão ficar difíceis e a gente não vai ter essa armadura. Nós vamos estar muito atrapalhados. E na hora que tocar a trombeta, a gente pode estar surdo por tanto de coisa que a gente se envenenou. Então, cuidado com o que você coloca na sua mente. Foram feitas para nos tirar a visão. Então a gente queria compartilhar e dizer que nós precisamos estar envolvidos com tudo o que alguém que tem visão precisa fazer. Você tem visão? Quem tem visão faz o quê? Se torna responsável para fazer aquilo. Quando Deus te dá uma visão, Ele espera que você dê uma resposta. Então a gente costuma falar isso. A igreja precisa fazer alguma coisa. Eu estou vendo tal coisa. Quem tem visão tem agora que dar uma resposta. Seja a resposta. Seja a igreja que precisa fazer alguma coisa. Você está vendo algo? Vai lá. Leva alguém. Não anda só. Mas a sua rotina, o seu estilo de vida, não é ir 1 ou 2 vezes por semana numa reunião. Por isso, muitas vezes, os grupos caseiros não funcionam. Porque grupo não é para reunir as pessoas, para elas ouvirem alguma coisa. É para cada um contar o que fez.
Se envolva com a visão. Tire a distração. É isso que a gente queria compartilhar com vocês.